Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 32, que nos diz: Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados. Bom, meus amados, estamos continuando aqui a pregação do apóstolo Paulo, aqui em Atos 13, em uma sinagoga do Chipre, e ele aqui então diz o que ele está anunciando. Ele faz o resumo: olha, o que eu estou anunciando são as boas novas. As boas novas que Deus nos prometeu aos nossos antepassados. Então, primeiro, não era uma coisa nova ou inventada, era uma coisa que já havia sido previsto, proclamado, que Deus já havia anunciado que traria, o Salvador Jesus Cristo. E o que estava sendo anunciado, então, eram as boas novas, que já haviam sido colocados. O Antigo Testamento sempre usa essa expressão, as boas novas. O que são boas novas? São boas notícias. Ou seja, o que o cristão traz ao mundo é uma boa notícia, uma excelente notícia. Inclusive, é dessa palavra, boa notícia, que surge o termo evangelho, que resume tudo o que Jesus fez e ensinou. É o evangelho, é a boa notícia. Que boa notícia? Boa notícia é que nós somos perdoados por Deus, que Deus nos ama, que nós podemos ter paz com nós mesmos e as nossas falhas, porque Deus não nos abomina, pelo contrário, Ele nos quer e nos perdoa, que Ele vai nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, a superar essas fraquezas e crescer e evoluir e melhorar, e que, em relação à morte, nós teremos a vida eterna. Então veja como é uma boa notícia que abarca o todo do nosso ser, o nosso passado, em relação ao que já fizemos de mal. Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu não apenas nos perdoar de palavra, mas pagar o preço para o nosso perdão. Por isso que ninguém tem direito de dizer: a mim Deus não perdoa não, eu fiz muita coisa errada, ou eu tenho um passado assim, um assado. Olha, foi o sangue de Deus. Deus foi na cruz para que ninguém tivesse nem a dúvida de que está perdoado. Então você e eu e todos aqueles que o quiserem serão e estão perdoados pelo sangue. Sangue não é uma mera declaração, uma mera vontade. Não, Deus demonstrou com sangue que estamos perdoados. Então, passado resolvido. O nosso presente, Deus vai nos ajudar com o seu Espírito. Ele enviou o seu Espírito ao mundo para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, nos ajudar no nosso presente, na nossa vida atual, a superarmos as nossas fraquezas, a crescermos como pessoas, nos tornarmos pessoas melhores. Então o nosso presente também está ultra abençoado com a presença de Deus conosco. E o nosso futuro? O nosso futuro, Deus continuará conosco, como Jesus diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim dos tempos, até que tudo aqui seja terminado e restaure para uma nova existência, Deus estará conosco. E o futuro em relação à morte, Jesus diz: vocês terão vida eterna. Eu que ressuscitei, como nós mostramos aqui na pregação do apóstolo Paulo, garanto que vocês ressuscitarão comigo. Então essa é a boa notícia. Passado, presente, futuro, todos os problemas estão resolvidos. Em relação aos nossos problemas diários, Deus vai nos orientar, nos aconselhar, nos ensinar a viver e vai nos ajudar respondendo às nossas orações, nos auxiliando, muitas vezes nos salvando de enrascadas. Deus está sempre conosco. Então essa é a boa notícia do Evangelho. Quer mais? Que maravilha! Deus está conosco e sempre. Então, o que é essa boa notícia? Um Salvador para todos os nossos problemas, todas as nossas questões. Passado, presente, futuro, nós temos alguém que se importa e que nos salva e nos ajuda. Promessa feita aos antepassados dos judeus, como lá desde Gênesis, lá em Gênesis capítulo 22, Deus diz: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra estão benditas pelo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, uma promessa feita e explicada e anunciada por diversas vezes por todos os profetas do Antigo Testamento. Isaías 61, por exemplo, nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, as boas notícias, para pregar o Evangelho, porque o Evangelho são boas notícias. Quem prega calamidades, quem prega qualquer outra coisa que não seja boas notícias, que tem sido sempre aqui, o que eu tenho feito neste canal, anunciado sempre boas notícias. Notícias que nos trazem paz, que acalentam o nosso coração, que nos traz consolo, que nos traz conforto, um bálsamo para a nossa alma. Ungiu para pregar as boas notícias aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então quem tiver com o coração doído, machucado, a pregação do Evangelho é para te restaurar, para restaurar a todos que estão assim, proclamar liberdade aos cativos, todos que estiverem presos, seja vícios, seja pecado, seja a própria maldade do coração, a pregação do Evangelho é para nos libertar. Então, essa é a pregação do Evangelho, boas notícias. Isaías 52 nos diz que quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, as boas notícias, o Evangelho. Aqueles que pregam e anunciam essa boa nova têm pés abençoados, pés formosos, que proclamam a paz. Então o Evangelho, olha só, tem que proclamar paz, tem que proclamar que Deus veio trazer paz, que Deus quer que nós sejamos pacificadores, como Jesus diz, que anuncia coisas boas. Nós estamos aqui para anunciar coisas boas, não maldição, não prisão, não peso, não opressão, não rigidez. Então, quantas vezes eu vejo pessoas, entre aspas, falando do Evangelho, mas que não anuncia coisas boas. Anuncia peso, rigor, opressão, exploração, demais. O Evangelho, a vida já é tão pesada e parece que o que vem anunciando é uma coisa colocando mais peso ainda na pessoa, colocando medo. O diabo vai te perseguir, o diabo, cuidado com o diabo, isso e aquilo. Então é muita coisa. Nós temos que anunciar coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. É esse o proclamador do Evangelho. Anuncia paz, anuncia salvação, anuncia coisas boas e anuncia que Deus reina. Esse é o Evangelho, queridos. É isso que nós temos que pregar. Eu repito, coisas boas, salvação, paz e dizer que Deus reina. Quem não quer essa mensagem? Por que as pessoas de fora muitas vezes não querem vir para a igreja? Porque anunciam rigores, anunciam que tem que dar dinheiro, e fala tanta coisa difícil e complicada, e de novo, muito peso, olha, muito rigor, muita rigidez, e muitas vezes ensinos mirabolantes, coisas que as pessoas olham, mas isso não faz muito sentido. Agora, o que é pregação do Evangelho? Eu repito, está escrito aqui. Quais são as boas novas? Salvação, paz, coisas boas e dizer que Deus reina. Anunciando isso, queridos, as pessoas vão ter interesse, porque as pessoas precisam de salvação, as pessoas precisam de paz, as pessoas precisam de coisas boas. E um Deus que vai reinar sobre elas, ajudando-as a viver e viver bem. Então, é o que os anjos anunciam, né? Quando vieram anunciar a vinda do Messias, ele diz: não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Boas novas. Os anjos anunciavam boas novas. Então essa é a pregação do Evangelho, queridos. E é isso que vocês vão sempre ouvir aqui, e é isso que é o verdadeiro Evangelho. Coisas boas, coisas novas. Se você quer continuar ouvindo essas coisas boas, salvação, paz, que Deus reina, me ajude, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, divulgue aqui os vídeos, comente, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Queridos, que você tenha muita paz, que você receba muitas coisas boas e que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor.